Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A mulher tem 40 anos e ainda é atraente. De vez em quando, ela veste meias pretas e espera ansiosamente pelo retorno do marido para casa. Aos seus olhos, ela é a mulher mais feliz do mundo. Ela não consegue nem deixar a foto de família ficar um pouco distorcida. Você pode ver o quanto ela busca a perfeição, mas ela nunca percebeu o quanto seu marido tinha ido longe demais na superfície. Seu marido a mimava como uma mulherzinha, mas a esposa não sabe que seu marido é culpado. Talvez seja porque seu marido é diretor por formação. Suas habilidades de atuação não são páreo para suas palavras. Ele até comprou um cachecol para ela, mas este cachecol revelou a verdadeira natureza de seu marido. Os dois nem esconderam seu amor do filho que estava tomando café da manhã porque a esposa estava confiante de que seu marido a amava e que ele voltaria para casa na chuva ou no sol e ele mal podia esperar para fazer amor com ela. E uma mulher não é um vaso. Ela trabalha como vice-presidente em um hospital, mas um dia ela de repente percebeu que algo estava errado. Havia um cabelo em seu cachecol que não pertencia a ela. Ela o pegou cuidadosamente quando teve certeza de que era marrom. Ela começou a suspeitar de seu marido 2 dias atrás, quando estava arrumando suas roupas. De repente, um batom caiu de seu vestido, mas seu marido não entrou em pânico. Em vez disso, ele explicou calmamente, porque sua boca estava muito seca, ele comprou um protetor labial e percebeu que tinha comprado o errado naquela hora. Ela até riu de nós por sermos tão leves. O marido estava feliz por ter encontrado uma esposa idiota. Mas eu não sei se não existe uma mulher idiota. É a esposa que nunca suspeitou dele. Mas agora que a verdade é tão óbvia, até um tolo suspeitaria. Então, quando a esposa pegasse seu filho na escola, ela procuraria pelo homem de cabelo castanho. Mas ela se lembrava repetidamente de que era um erro. Mas quando ela estava pegando o filho, uma mulher a parou. Era a secretária do marido. A mulher agradeceu ao marido por lhe dar um emprego. Afinal, é difícil encontrar um emprego quando você é divorciado, perguntou a esposa. Você não termina às 7 horas? A secretária disse a ela que a empresa sempre termina às 5 horas, mas o estranho é que o marido disse a ela que terminava às 7 horas. Toda vez que ele voltava, eram sempre 7 horas e 30 em ponto. Isso é mais preciso do que o despertador. Ela não expôs o marido diretamente porque não tinha certeza. Ela não queria envergonhar o relacionamento deles, e agora ela tem que ter certeza de uma coisa. Sem que ela soubesse, seu filho já havia notado algo errado com sua mãe hoje, mas quanto mais inteligente a criança, mais cansado ele fica. Logo ele preparou uma tigela de sopa de ossos para suas namoradas. Ela não sabia disso, que sua melhor amiga estava desconfiando dela. Sua esposa perguntou se ela perderia o cabelo se o pintasse de castanho. Ela explica que seu cabelo cairá mesmo que ela não o pinte. Ela também disse com segurança que a cor do cabelo a faz parecer diferente. Então a esposa disse intencionalmente recentemente que o corpo do meu marido parece ter sido esvaziado. Seu marido disse alguma coisa para você quando voltou? Quando ela voltou, ela olhou para o celular do marido. Ela estava hesitando se olhava ou não. Seu marido entrou. Ela se perguntou se ele tinha consciência pesada, mas estranhamente, quando seu marido foi tomar banho, ele não tirou o celular. A curiosidade a levou a olhar para ele. O que é ainda mais estranho é que não há senha definida no telefone. Ela não teve tempo para pensar, mas olhou rapidamente para dentro. Mas o telefone estava mais limpo que seu rosto, pensando que não tinha encontrado nada. Ela desligou o telefone. Naquele momento, uma mensagem de texto chegou pedindo flores. O sexto sentido da esposa disse que as flores não eram para ela, então no dia seguinte ela seguiu secretamente o marido. Com certeza, ela o viu dirigindo até a floricultura, mas naquele momento um casal estava discutindo. Eles até o pressionaram contra o capô do carro dela. A esposa entrou em pânico porque reconheceu a garota e a garota reconheceu o homem no carro. A próxima coisa que você sabe é que ele a está puxando para longe. A garota luta para se soltar e pede à mulher para ajudá-la porque ela tem certeza de que o homem no carro é um médico, você sabe. A mulher não é apenas médica, mas também é muito responsável. Ela só está tendo problemas para dormir.
Ela queria que o médico lhe desse alguns comprimidos para dormir. O médico estava com medo de que ela não conseguisse. Ele recusou. Sabendo que não havia esperança, a garota se retirou e foi embora. Neste momento, os dois não sabem que seus destinos estariam ligados. Agora ela finalmente sabia por que a garota não conseguia dormir à noite, observando a garota sendo arrastada para longe. Ele queria sair do carro para salvá-la. De repente, ela viu o marido saindo da floricultura. Ela não podia se importar com a garota. Ela tinha que saber o que o marido estava escondendo. Antes de sair, ela apenas olhou para a garota. Ela viu que era apenas um casal brigando e deixou para lá. A mulher agora está extremamente nervosa. Ela podia imaginar o que aconteceria a seguir. Onde um homem iria para pedir flores. Mas estranhamente, ela o seguiu até o asilo. Ela sabia que sua sogra morava lá o ano todo, então ela se recompôs e entrou. Ela pode ser velha, mas não é estúpida na superfície. Ela agradeceu a nora por ter vindo vê-la. Na verdade, ela já sabia o que estava acontecendo. Quando viu as flores na mesa, ela encontrou uma desculpa para tirá-las. Vendo o olhar nos olhos de sua esposa, o marido sabia que precisava explicar a ela para deixá-la tranquila, então a esposa começou a vacilar. Ela pensou que tinha entendido mal o marido. Assim que seu marido chegou, ele agradeceu por ela ter tirado um tempo para vir ver minha mãe. A esposa perguntou: "Você sempre vem ver a mãe quando está atrasada?" O marido sorriu e disse: "Não posso ir a nenhum outro lugar por 2 horas. A implicação é que eu venho ver a mãe todos os dias. Eu só não quero que você se preocupe com a condição da mãe." Neste momento, a esposa sentiu ainda mais remorso. Como ela poderia duvidar do marido daquele jeito? Mas quando ela foi até a enfermaria para pegar um vaso de flores, a enfermeira agradeceu por terem vindo ver o velho para que o humor dele melhorasse. A carga de trabalho deles também será reduzida nos últimos 6 meses. A velha senhora tem clamado para ver o filho. Ela tem dito que você não vem aqui há muito tempo. Obviamente o marido mentiu. A mãe perguntou ao filho o que tinha acontecido com você, mas o filho não sabia que sua mãe tinha morrido nas mãos deles. À noite, a esposa fingiu ler um livro. Ela queria falar com o marido quando o filho adormecesse, mas então o marido teve que sair com o pretexto de que tinha uma reunião de negócios. Ele queria ver se havia alguma chance de conseguir patrocinadores. Ouvi dizer que o presidente do conselho estava ajudando a esposa. Quando ela ouviu isso, ela disse que poderíamos ir juntos. A esposa do presidente me convidou. Não sei se é verdade. Mas meu marido concordou. Logo os dois chegaram juntos à festa e seu alvo era o presidente na frente dele. Ele estava pensando nisso há muito tempo, então teve coragem de ir até ela. Mas mesmo que ele tenha se curvado e se apresentado, mas o presidente nem olhou para ele, ele ficou envergonhado. Sua esposa, que não estava longe, viu seu constrangimento. Então ela foi até parabenizar sua esposa e a cumprimentou calorosamente. Ela até se apresentou como vice-presidente. O presidente também agradeceu. A mulher pegou seu marido e o apresentou. Ele é o diretor de uma empresa de entretenimento que faz filmes. Ela pediu que ele cuidasse de sua empresa. Através da introdução do presidente, ele foi apresentado pelo presidente a alguns homens poderosos que o conheciam. Esta cena foi vista pelo garçom. Na verdade, a esposa odiava tanto o marido. De repente, ela viu um homem no canto e essa pessoa é a garçonete. A esposa a reconheceu imediatamente. Ela se desculpou por não tê-la ajudado da última vez, mas a garçonete tinha um favor a pedir. Ele pediu que ela prescrevesse alguns comprimidos para dormir. A esposa suspirou. Ela também depende de pílulas para dormir porque agora suspeita que o marido esteja tendo um caso. A garçonete teve uma ideia brilhante. Eu posso ajudar você. Sabendo que a esposa está ocupada trabalhando no hospital durante o dia, o marido começou a sair secretamente, mas ela não sabe que tem uma pinta e sabia de cada movimento que ele fazia. A garçonete ficou no carro o dia todo e recebeu os resultados. Logo a esposa recebeu uma resposta definitiva. Infelizmente, ela não viu o rosto dele, mas tirei uma foto da placa do carro,
embora ela já tivesse se preparado, mas o resultado a deixou perdida. Então ela preparou uma festa de aniversário especial para o marido. Ela se escondeu no carro e observou cada movimento dele de longe. Logo um carro apareceu em sua vista. Ela imediatamente o comparou com a foto. Ela não percebeu que o carro pertencia à família do presidente, mas a esposa do presidente nunca poderia ser. Então é bem provável que seja a filha dela. Então ela ajustou sua mente. Ela usou a chave reserva para abrir o porta-malas do marido porque o atendente disse que seu marido estava carregando uma bolsa azul. Com certeza. A bolsa foi encontrada no compartimento secreto. Dentro estava sua calcinha e um brinquedo sexual. Ela amaldiçoou o marido por ser um monstro. Ela não sabia que ele tinha um celular. Ela realmente subestimou o marido. Acontece que ele está tendo um caso com a filha do presidente. Mas o que ela nunca esperava era que todos ao seu redor soubessem sobre o relacionamento deles. Ela era uma idiota aos olhos deles, então ela pegou um bisturi e tentou acabar com tudo. Mas a cena em que ela esfaqueou o marido foi apenas uma fantasia. Ela estava furiosa, mas sabia que não podia agir com base em sua raiva. Ela estava ainda mais brava porque o marido estava de mãos dadas com uma garota na frente dela. A esposa não podia entender por que uma garota tão jovem queria ficar com o marido, mas o casamento não era mais viável. À noite, ela ficava cada vez mais irritada. Ela estava prestes a sair com uma mala na mão, mas então olhou para o calendário do filho, cheio de planos de viagem com o pai. Ela hesitou. Logo depois, o marido chegou em casa bêbado. Ele nem percebeu o comportamento da esposa. No dia seguinte, ela preparou o café da manhã para eles, como de costume. Ele a observou beijando o filho. Não sei se foi um sinal de fraqueza. Ele imediatamente se levantou para indicar que queria fazer o mesmo. A esposa não se mexeu. Ela teve que suportar isso pelo bem do filho. Mas quando estava no trabalho, viu uma garota no hospital e até desligou o número dela. Disse que recentemente tentou verificar inesperadamente a esposa dele diretamente pescando o braço dela para tirar sangue. Como veterana, todos sabemos por que o sangue foi tirado. Na verdade, a garota já havia testado sua gravidez em casa, então ela intencionalmente colocou seu batom no bolso do homem para que a esposa soubesse. Quando foi confirmado que o relacionamento do casal estava lentamente se desintegrando, ela pretendia deixar a primeira esposa descobrir que estava grávida para que ela pudesse sair de casa, mas a esposa não entrou em pânico e a provocou. Ela era apenas um pedaço de excremento. Seu marido nunca assumiria a responsabilidade. Quando a garota riu, a esposa ficou ansiosa. Ela foi imediatamente à livraria para comprar alguns livros sobre casos de divórcio. Mas quando ela estava pagando, de repente percebeu que a garota havia preparado livros sobre bebês. Aparentemente, ela ia ter um bebê. Sem que ela soubesse, a coragem da garota veio de seu marido porque o homem prometeu a ela que se divorciaria de sua esposa o mais rápido possível para que ela pudesse ter o bebê em paz. Talvez ele esteja preparado para o pior. A esposa chamou um advogado. O advogado a lembrou. Se o divórcio for finalizado, ela terá para estabelecer seus bens e fornecer evidências de que ele a está traindo, para que você possa deixá-lo sem nada. Logo depois, ela foi até a empresa do marido para revisar as demonstrações financeiras da empresa. A secretária achou que a esposa estava preocupada com a capitalização da empresa, então ela deixou escapar. A esposa parecia calma e controlada, mas assim que chegou em casa, ela examinou todos os bens da família. Ela não percebeu que o marido havia hipotecado a casa, mas quando viu o valor no livro do banco, ficou chocada. Todo o dinheiro havia sido transferido, até o dinheiro do seguro do filho. Ela estava gelada até os ossos. Ela não esperava que o marido fosse tão cruel. Então não a culpe por ser implacável. Naquele momento, o marido enviou uma mensagem dizendo que precisava fazer hora extra. Ele disse a ela para descansar um pouco e não esperar por ele. A esposa sabia o que ele estava fazendo, então um plano ousado surgiu. A sogra acordou no hospital. Ela encontrou sua nora olhando para ela. Ela não estava aqui há meio ano sabendo que seu filho tinha uma mulher. Ela estava calma. Ela disse à nora para fazer vista grossa. É normal um homem trair a esposa.
Apenas lide com isso em silêncio. Quando ela ouviu a nora dizer que a menina estava grávida, a sogra percebeu que o filho tinha ido longe demais. Então ela prometeu à nora. Ela prometeu à nora que deixaria o filho ficar com a família. Ela nunca o deixaria abandonar a esposa e os filhos como o pai fez e pediu à nora que fosse mais generosa. Quando a nora ouviu isso, ela ficou ainda mais furiosa. Um homem pode transferir ativos secretamente. Um homem pode transferir seus ativos secretamente, até mesmo o seguro do filho. O dinheiro dos pais. Um homem assim não vale a pena perdoar, então vou me divorciar dele. Então vou dizer a ele para sair daqui sem dinheiro. As palavras da nora irritaram profundamente a sogra. Quando a nora estava prestes a ir embora, a sogra foi repreendê-la por não entender o marido. Meu filho é o mais lamentável. A família dele está no meio. Você não sabe como dar um tempo para ela? A nora entendeu a mensagem. É minha culpa que seu filho tenha te traído? Uma criança não pode crescer sem um pai, mas a nora só pensou que a sogra não queria que ela se divorciasse. Mas ela não percebeu que seu filho estava realmente arruinado por suas mãos. No dia seguinte, sua sogra morreu em seu quarto de hospital. O filho chorou muito. Ele era como um filho obediente. A nora preparou calmamente o funeral de sua sogra. Não sei se ele estava muito triste. O filho parecia tão desgrenhado. A esposa pede ao marido para consertar sua maquiagem. Não é educado esperar pelos enlutados. Logo o presidente e sua família chegam. O marido parece nervoso. Ele até arrumou o cabelo. A esposa sabia o que estava pensando, até o filho. Podia ver o que seu pai estava fazendo. Não percebi que ele estava sendo tão óbvio. Ele até lambeu os sapatos deles como um cachorro. A esposa não ousou dizer nada, mas não percebeu que o marido estava tentando agradar o presidente. Ele comeu com eles. Mas o presidente não sabia que o motivo do favor do homem era porque ele tinha uma filha. A esposa não aguentou mais. Ela queria sair para dar uma volta. De repente, o celular do homem tocou. Ele olhou em volta nervosamente. Depois de determinar a localização da outra parte, ele rapidamente foi até o canto e esta cena foi vista por sua esposa naquele momento. Mais e mais pessoas estavam prestando suas homenagens, mas o filho era o único que restava aqui. O filho não sabia o que fazer, então ele só pôde perguntar ao melhor amigo do irmão: para onde o pai foi? Mas ele procurou em todos os cantos. Mas ele não o viu. Eles nem conseguiram falar com ele pelo telefone. Nesse ponto, a esposa seguiu o marido o tempo todo. O que ela não esperava era que o carro deles começasse a vibrar. Foi incrível naquele momento. Meu melhor amigo também descobriu que seguiu a linha de visão da esposa. Ele também notou um movimento no carro. Ele não disse nada. Afinal, todos sabiam sobre seu amigo e sua esposa não disse nada sobre isso porque ela tinha muito trabalho a fazer. Logo esse filho filial acalmou sua mãe, mas a expressão em seu rosto era 100%. A esposa perguntou à sogra em sua mente: você está feliz com a maneira como seu filho a mandou embora? Assim que todos estavam prestes a sair, a esposa lentamente parou de andar. De repente, ela sentiu um aperto no peito e falta de ar. Ela não ousou olhar para trás. Ela estava com medo de que o desejo da sogra não tivesse sido realizado. À noite, quando estava descansando, ela vestiu uma camisola brilhante na frente do marido. Então ela mal podia esperar para se deitar, mas o marido não estava interessado. Ele fingiu colocar os braços em volta dela com medo de que ela suspeitasse dele, mas ela não sabia o quão relutante estava. Mesmo assim, ela teve que agir como se quisesse, porque só assim o marido poderia baixar a guarda para que ela pudesse dar uma boa facada nele. Ela acordou cedo antes do amanhecer. Ela correu para o contador do marido, Taisiki. Ele saiu do carro. Ele perguntou se havia algo incomodando, mas Taisiki ainda estava tentando explicar. Ele disse que viu a cena no estacionamento ontem à noite. A mulher disse que não era nada, mas os vizinhos estão colocando lenha na fogueira. Ela disse que o marido é um canalha. Ao ver a mulher em tal estado de desespero, Taisiki se ofereceu para ajudar, mas a mulher sabia que todos os homens são iguais,
Então ela educadamente recusou e foi embora no dia seguinte. Ela estava pensando em como se vingar do marido. De repente, a enfermeira trouxe flores para ela. Ela disse: "Seu marido é tão romântico." A mulher pegou o cartão. Ela não percebeu que dizia "Eu sempre te amarei." Na verdade, é de Tai-shek. A mulher não entendeu, mas ele disse para ela não ficar tão cansada de viver. É melhor viver sua vida como você deseja. E isso pareceu acordá-la logo de manhã. Ela começou a se maquiar. Ela estava tão bem arrumada que seu marido não conseguia tirar os olhos dela. O primeiro passo foi um sucesso. O segundo passo, ela foi à consulta de Tai-sik conforme o programado. No começo, eles só tomaram uma bebida. Eles estavam apenas falando sobre seu marido canalha. Mas depois que eles comeram o suficiente, a conversa ficou cada vez melhor, e Tai-sik finalmente mostrou suas verdadeiras cores. Ele puxou um cartão de quarto que ele já tinha preparado. A implicação é que você pode fazer o mesmo com seu marido. Vendo que a mulher não disse nada de volta, Tai-sik sabia que ele poderia ir e se preparar. Com certeza. A mulher deu esse passo e abriu a porta. Ela sabia que, uma vez que entrasse, não haveria volta. Ela não percebeu que seu plano era matar 3 coelhos com uma cajadada só. A mulher não disse nada. Ela apenas desfez o cinto. Ela até tomou a iniciativa. O marido em casa não sabia disso. Tai-sik aqui ainda está saboreando, mas a mulher está começando a fazer um movimento. Ela perguntou se deveríamos contar à sua esposa sobre nosso relacionamento. Tai-sik entrou em pânico imediatamente. Ele pensou que a mulher estava apenas tentando se vingar do marido. Minha esposa não deve se envolver. A mulher o ameaçou para obter os detalhes do dinheiro da empresa do marido. Tai-sik percebeu que estava sendo usado. A mulher respondeu com um firme sim, mas ela não sabia que Tai-sik também não é uma boa pessoa. Mal ela chegou em casa, Tai-sik a seguiu para casa. A mulher não esperava que ele fosse tão ousado. Ao mesmo tempo, o marido dela tinha um telefonema para atender. A mulher perguntou a Tai-sik o que ele queria dizer, e Tai-sik imaginou que o propósito da mulher não era se preparar para um divórcio e dividir sua propriedade. Ao ver que o plano foi revelado, a mulher quis desistir, mas Tai-sik pegou sua mão. Ele disse a ela que a empresa do seu marido é apenas uma casca. Ele transferiu todo o dinheiro para sua conta pessoal. Além disso, o benefício por morte totalizou mais de 300 milhões. A mulher prendeu a respiração. Ao ver que atingiu seu objetivo, a mulher para, mas Tai-sik não está disposto a fazer isso. Ele diz que ainda não terminou. A mulher percebe que está em apuros com o canalha. Ao ver que o marido está descendo as escadas, a esposa tenta o máximo para se afastar de Tai-sik, mas o marido sente algo. Não importa como a esposa explicasse, o marido não disse nada, mas apenas manteve isso em sua mente. À noite, quando sua esposa foi ao banheiro, o marido ainda não resistiu e tentou olhar para o celular dela, mas ele não sabia a senha dela, então ele só conseguiu fazer vista grossa. Mas eu não esperava que no dia seguinte, Tai-sik trouxesse para a mulher as notícias mais chocantes. Ao ouvir isso, a mulher não conseguiu mais se controlar, então ela fingiu enganar o marido para sair e disse que o levaria para jantar por algum motivo. O marido se sentiu desconfortável. Logo a esposa o trouxe aqui. Ele queria impedi-la, mas era tarde demais. Vendo que era seu médico, a senhora o convidou para entrar na casa, mas ela não sabia que o médico não queria beber. Ele parecia estar oferecendo a eles uma taça de vinho, mas na verdade ele estava dando uma dica. Na superfície, ele elogiou o design da casa. O marido ficou imediatamente alarmado, mas a esposa foi para o segundo andar. O marido a seguiu quando viu sua esposa pegando algo. Ele a parou instintivamente, e essa voz familiar foi ouvida pela filha da casa. O marido percebeu tudo. Naquele momento, Shinjin saiu da sala furioso, vendo que já era hora. A esposa apenas soltou sua mão. Obviamente ela fez isso de propósito. O marido ficou sem palavras e não sabia o que dizer, mas a esposa estava falando sozinha. Você não deve tocar nas coisas de outras pessoas. Shinjin entendeu o que ela estava dizendo.
A senhora os convidou para jantar, olhando para os pedaços no chão. O rosto de sua senhoria ficou azedo, mas a mulher apenas disse que sua mão escorregou. Ela não se sentiu culpada de forma alguma. Shenjin ficou furiosa e olhou para o homem, mas o homem era como um covarde. Ele não disse uma palavra, mas eu não percebi que na mesa de jantar, a esposa não conseguiu mais se segurar e disse uma coisa. E foi aí que as coisas saíram do controle, até arruinaram a própria vida dela. A mãe ignorou os sentimentos do filho. Ela o levou para a praia à força. Ele agarrou a mão do filho e tentou persuadi-lo. Ele queria dizer a ele que ele e eu viveríamos juntos por o resto de nossas vidas, mas o filho estava agindo de forma diferente. O pai abandonou você, não a mim. A mãe achou que o filho precisava de conforto, então tentou tranquilizá-lo. Podemos viver felizes sem nosso pai, mas o filho a afastou porque não queria viver com ela. A mãe não percebeu que havia criado um monstro, mas o filho explicou. Como você tem estado ocupado? Era meu pai que estava comigo todos os dias. Não importa como a mãe explicasse. O filho ainda insistia em ir ver o pai. Quando viu o filho indo embora, a mãe perdeu a cabeça e o pai percebeu que seu filho havia sido levado pela esposa. Uma sensação desconfortável o atingiu ontem. A esposa fingiu levá-la para a casa do presidente e agradeceu a ele por investir na empresa do marido. Ela tem a mesma visão que sua filha. Não sei bem o que está acontecendo com ela, sabe? Eles estão em um tipo de relacionamento, mas nunca ouvi falar sobre o investimento do pai. O presidente percebeu que a mulher estava dizendo algo. Até a madame percebeu, então perguntou se ela estava tendo um dia ruim. A esposa assumiu e disse diretamente: a alma do meu marido foi roubada. O coração de Shinjin estava na garganta, e a mulher disse isso imediatamente. Ela perguntou se ela estava planejando ter um filho com o marido. Vendo o rosto inexpressivo do presidente, a mulher continuou perguntando ao marido que tipo de eloquência ele usou para obter o investimento. O marido tentou explicar, mas cada palavra era um mal-entendido. Shinjin estava gelada até os ossos. Quando ela viu o homem balançando a cabeça e sinalizando para ela não dizer nada, sua raiva imediatamente subiu ao topo de sua cabeça, então ela descontou na esposa. Ela pegou uma garrafa de vinho e a quebrou. Depois dessa tragédia, o homem sabia que era tarde demais, então ele alcança a esposa. Quem está indo embora? Ele perguntou. Você se sente confortável com essa bagunça? A esposa friamente enviou a ele 2 palavras de divórcio apenas para ver o marido explicando o tempo todo. Eu e o presidente da filha somos apenas cabeças quentes. Eu não fiz coisas que não deveriam ser feitas logo por causa disso. Eu não esperava que a esposa não ficasse brava, mas contei a ela a notícia porque eu era cabeça quente. Eu acidentalmente dormi com seu bom irmão Tai doente. O marido não esperava que sua esposa fizesse isso para se vingar dele. Neste momento, ele suspeitou que sua esposa era doente mental, ameaçou mandá-la a um psiquiatra para evitar que sua esposa se divorciasse. No dia seguinte, o homem foi até o diretor e soube que o subordinado para divórcio. Isso não pode afetar a ética médica. Sabendo que seu marido estava fazendo isso porque não conseguia deixar seu filho, então ela foi forçada a ir para a escola de seu filho. Não se importando que seu filho ainda estivesse na aula, ela o levou embora e seu marido, que conhecia seus nervos. Ele tentou levá-lo embora, mas era tarde demais. Então ele usou o celular de seu filho para localizá-lo e dirigiu todo o caminho até lá, mas quanto mais ele dirigia, quanto mais ele sentia que algo estava errado porque está em uma estrada sem saída para a praia, o filho também sentia a anormalidade de sua mãe. Ele queria pegar seu celular para ligar para seu pai. A mãe jogou seu celular fora às pressas. O filho ficou ainda mais em pânico. Então, na praia, ele teve que pedir para morar com seu pai. A mãe o segurou e ameaçou matá-lo. Se você disser que quer viver com seu pai, então morreremos juntos. O marido ficou muito chateado por perder o rumo. Naquele momento, sua esposa ligou para ele. Ela pediu para ele voltar para casa, sem que ele soubesse. Nesta viagem para casa, o homem se arruinou completamente. O marido agarrou sua esposa pelos cabelos. Ele a acusou de ser um monstro.
Como ela ousa fazer isso com seu filho? Como ela ousa fazer isso com seu filho? Como ela ousa fazer isso com seu filho? Ao ver a raiva do marido, a esposa não só não ficou com medo, mas também colocou lenha na fogueira. É por sua causa que seu filho está nesse estado aos olhos do marido. Sua esposa enlouqueceu, então ele a estrangulou para descarregar sua raiva. Uma mãe assim não merece viver, mas mesmo que ele a mate, seu filho voltará. O pobre filho só queria ligar para seu pai. A mãe dele jogou fora o celular quando ele ouviu a esposa dizer que ela empurrou o filho dele no mar. O marido perdeu a cabeça. Logo o filho voltou, vendo sua mãe caída imóvel no chão. O coração do filho estava apertado, mas o pai deu um suspiro de alívio. Foi bom ver seu filho de volta, mas o filho recuou com medo e disse ao pai para sair de casa. Só então o pai percebeu que sua esposa o havia armado. Logo a esposa conseguiu os papéis do divórcio como queria, embora seu rosto estivesse marcado, mas valeu a pena. Sabendo que o homem agora não tinha nada, sua amante o encontrou e disse para ele apagar os cigarros. É ruim para o bebê. Quando o homem soube que queria dar à luz à criança, ele não percebeu que Deus havia fechado uma porta para ela e aberto uma janela para ele. Ela jogou os braços em volta de seu amante. Ela jurou a si mesma que viveria de acordo com seu nome. Ela jurou mostrar à esposa o que ela poderia fazer sem seu marido. Ela e o filho viveram uma vida monótona, mas feliz. Se esse for o fim, todas as feridas podem ser curadas, mas algumas pessoas que insistem. Anos depois, a esposa recebeu um convite. Era a família do ex-marido que tinha uma menina. Ela sabia que o marido não estava aprontando nada. 2 anos depois, hoje era a vez do marido visitar o filho. Com certeza, o filho viu o pai esperando por ele depois da escola hoje em dia. O pai dele é um produtor famoso. Ele até dirige um carro chique, mas o filho não gostou nem um pouco dele. Ela teve que entrar no carro dele porque os colegas estavam olhando. O objetivo do pai era fazer com que a criança o reconhecesse. Ele disse que é uma pessoa diferente agora. Ele até preparou sua bola de beisebol favorita para o filho. Ele também encorajou o filho dizendo que o jogador de beisebol Jungwon virá à nossa casa neste fim de semana. Vou pedir para ele dar autógrafos para você à noite, a mãe perguntou ao filho. Que tal sairmos de férias neste fim de semana? O filho recusou categoricamente. Ele disse que tinha um encontro com um colega de classe neste fim de semana. A mãe se perguntou se ele iria para a casa do pai, mas então ela pensou, não acho que não. Logo chegou o fim de semana, embora o homem estivesse casado pela segunda vez. Mas havia muita excitação aqui. A esposa nominal do amante, embora a esposa original tenha deixado ir, mas seu coração está entupido. De repente, ela recebeu uma mensagem do homem. Ela não percebeu que seu filho estava realmente indo para o casamento de seu pai. A mãe ficou furiosa. Na verdade, o filho só queria um autógrafo de um jogador de beisebol, mas o pai estava pronto para tirar vantagem da situação, para fazer seu filho aceitá-lo, mas seu amante viu o homem levar seu filho para cima. Ela sabia que o garoto seria um obstáculo para o relacionamento deles. O homem só queria dizer ao filho que este quarto é para você. O filho estava prestes a dizer algo quando percebeu que a esposa do pai estava parada do lado de fora da porta. Ele até o confrontou sobre o quarto não ter sido planejado. O homem finge que consegue lidar com isso, mas assim que sai de casa, sua esposa o detesta. Mas a amante não percebeu que ela havia escolhido o homem mais desprezível do mundo. O garoto trancou o estacionamento logo depois da escola. Ele olhou para todos os carros. Finalmente, ele trancou em um carro. Então ele pegou algo que já havia preparado. Ele traçou uma linha no carro. Não era que o garoto estivesse entediado, mas ele odiava o dono do carro. Na superfície, seu pai era muito legal com ele. Ele disse que deixaria o melhor para ele, embora soubesse que seu pai sempre foi pouco confiável. Mas olhando para seu pai, segurando sua irmã e a mimando, seu coração estava cheio de sentimentos mistos. Ele sabia que o amor de seu pai não pertencia mais somente a ele, mas ele não tinha percebido que seu coração estava distorcido. Ele até queria sabotar o carro da esposa de seu pai.
Se essa raposa não tivesse enfeitiçado seu pai e dado à luz uma filha, a família teria sido destruída. Então o pai de repente percebeu que seu filho não tinha pegado os presentes que ele tinha dado a ele. Ele guardou isso em seu coração. No dia seguinte, o homem parou em frente à casa de sua ex-esposa, olhando para a câmera de vigilância de sua casa. Ele teve uma má ideia. À noite, sua esposa e filho estavam jantando. De repente, a janela foi quebrada. Uma pedra tão grande foi jogada. Mãe e filho estavam tão assustados. Eles se encolheram em uma bola. Logo depois que se acalmaram, a mãe limpou a casa. Mas então a campainha tocou. Ela ouviu que seu ex-marido tinha vindo entregar algo para seu filho. Quando a mãe hesitou em abrir a porta, o filho correu rapidamente e disse que fui eu quem ligou para seu pai. O pobre filho não sabia que seu pai o havia armado. Ele até agiu como um homem responsável para consertar a janela. Ao ver que o favor do filho com ele aumentou um pouco, o homem começou a dizer que este lugar não é seguro. Que tal nosso filho ficar na minha casa? Mas sua ex-esposa deu a ele uma ordem direta para sair. Este é um lugar seguro para ele ficar, sem que ele saiba. Esta declaração fez a mente do homem se recompor. Nem mesmo alguns dias de paz e sossego aqui. A mulher recebeu uma carta ameaçadora. Algumas palavras curtas a fizeram entrar em pânico. Ela queria ir atrás do filho para levá-lo à escola, mas percebeu que o filho não iria à escola, então o seguiu até o fim. Estranhamente, o filho foi ao hospital onde trabalhava e teve uma consulta psiquiátrica especial. O filho não percebeu que a mãe o estava seguindo. Um colega de trabalho o lembrou de se acalmar. É apenas uma sessão de aconselhamento. Nesse ponto, ela não conseguia se acalmar de jeito nenhum. Ela até gritou com o colega. Você deu uma consulta a ele sem o consentimento do responsável. Ele é menor de idade. A mãe ficou sem palavras. Ela viu o filho sair debaixo do seu nariz. Na verdade, ele estava em terapia naquele dia. Quando ele secretamente arranhou o carro da raposa, esse médico o viu com a experiência de um psiquiatra. Ele sabia que o coração do menino devia estar torcido. Daquele dia em diante, o homem decidiu tirar o menino de uma colega de trabalho. A mãe descobriu que era porque o divórcio deles afetou a criança. A criança também estava presa no meio de você e não conseguia respirar. Uma colega de trabalho gentilmente a lembrou. Não o impeça de ver o pai. Deixe a natureza seguir seu curso. A mãe estava arrependida. No dia seguinte, ela parou de interferir nas ideias do filho. Ela nem se opôs quando ele pediu para ir à casa do pai, mas ignorou as táticas do ex-marido na mesa de jantar. O pai pediu cuidadosamente que o filho comesse mais. Ele até fingiu agradá-lo dizendo que era a primeira vez que via minha irmã comer tão bem. É tudo por causa do seu irmão, o filho entendeu a dele. A intenção do pai. Ele não disse nada. Ele apenas comeu sua refeição em silêncio. Naturalmente, a mulher percebeu que a atmosfera era incomum, então ela desculpou o marido. Primeiro, ela confessou que não deveria ter separado sua família. Mas eu amo seu pai de todo o meu coração. Mas seu pai sempre amou você. É por isso que vou tratá-lo como meu próprio filho, porque seu pai só ficará feliz se você estiver feliz. De repente, minha irmã deixou cair sua colher. O irmão imediatamente a pegou para ela, e foi assim que ele provou que o menino havia aceitado sua irmã. O coração do homem sentiu uma sensação de alívio. Ele tinha certeza de que havia feito a escolha certa, mas a mãe do menino estava tão solitária para não afetar o coração de seu filho. Ela só podia deixar seu filho fazer sua própria escolha. De repente, ela viu seu filho, então ela instintivamente quis ver como ele estava. Quando ela viu que seu lugar havia sido tomado, seu coração se despedaçou. Mas agora seu filho estava realmente feliz. Que razão ela tinha para perturbar sua vida pacífica? Quando ela voltou, ela começou a arrumar suas coisas e ir embora sem a mãe. O filho dela ainda está feliz, mas ela não sabia que era tudo superficial. O homem aqui acabou de voltar para casa. De repente, ele notou uma bolsa no vestiário, então ficou curioso para dar uma olhada.
Quando ele viu o que havia dentro, sua cabeça inteira ficou dormente. Ele gritou com seu amante. O amante não disse uma palavra, mas seu filho no escritório ouviu o barulho. Ele perguntou ao amante: "Você planejou tudo isso sozinho para trazer meu filho aqui?" O objetivo é mandá-lo para o exterior, mas não percebi que o filho do amante tinha razão. Ir para o exterior é para o futuro do seu filho, mas aos olhos do marido, ele acha que sua esposa é muito egoísta. Ele disse novamente: "Até pense em tocar no meu filho." Ouvindo o som de brigas lá fora, meu filho percebeu que ele era desnecessário, afinal. No dia seguinte, meu filho foi para a escola, olhando para sua madrasta e irmão. Elas ainda estavam muito atentas a ele. Ele esperava que sua madrasta o tivesse aceitado com sinceridade, mas ela sabia que era tudo uma ilusão. Ele nunca conseguiu entender o mundo dos adultos. Mesmo à noite, sua madrasta até o organizava. Ela disse a ele que meus pais o aceitaram para o jantar. Ela até lhe deu uma pílula tranquilizadora. Somos uma família de verdade agora, mas enquanto os adultos estavam comendo, de repente eu vi minha filha chorando no andar de cima. Minha amante abriu a porta com pressa, mas encontrou sua filha sentada no chão, chorando muito. Ela estava furiosa. Ela gritou com o menino pelo que ele tinha feito com ela. A babá veio imediatamente. Ela colocou mais lenha na fogueira explicando que eu estava apenas indo para a cozinha por um tempo. "Por que o bebê está chorando assim?" A madrasta ficou ainda mais furiosa e perguntou em tom definitivo como ela abusou da minha filha, apesar das negações do menino de que ele não o fez. Foi a própria brincadeira dela que a fez chorar. Mas no momento seguinte ele levou um tapa do pai, e esse tapa enfureceu completamente o filho. Eu não percebi que o pai tinha razão. Ele me pediu para parar de reclamar e me deixar recuperar o fôlego. Mas o que há de errado com o filho? É tudo por causa do seu pai, não é? O marido garantiu à ex-esposa que ele sempre seria gentil com o filho, e isso foi apenas uma exceção. Da próxima vez, vou manter a calma. A ex-esposa sabia que o marido era um homem mau, então ela disse ao filho a verdade que ele o odiava e o aconselhou a parar de trabalhar no filho só por algumas palavras com sua pequena esposa. Você deu um tapa na cara dele. Até você disse indiscriminadamente que ele não sabia o que estava fazendo. É um milagre que seu filho traumatizado possa te perdoar. Talvez ele tenha medo do que a ex-esposa possa dizer. O homem se serviu de algumas taças de vinho, e aqui está o filho pronto para arrumar suas coisas. Quer sair daqui com a mãe? De repente, a campainha toca. O filho teve a sensação de que poderia ser o pai, e ele estava certo. Ele queria se desculpar com o filho. A ex-esposa ia dizer a ele que o filho não queria te ver. A raiva do homem explodiu e ele entrou sem pensar, apesar dos obstáculos. O filho assistiu à cena friamente, mas não disse nada. Quando o pai se desculpou com ele, ele disse que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Apenas algumas palavras partiram o coração do pai. Inesperadamente, o homem se voltou contra a ex-esposa. Ele até arrastou a ex-esposa para interrogá-la. Isso tudo é um plano? O homem não sabia que seu filho já estava com medo dele. Ele até pediu para sua mãe levá-lo para longe. A esposa sabia que a única maneira de lidar com o canalha era usar sua força, então ela foi até um carro preto. O homem no carro não esperava ser descoberto tão cedo. Ele primeiro fingiu perguntar o que estava acontecendo. A mulher abriu a porta e me conduziu até o presidente, que era o pai da esposa mais jovem. Ela sabia como manipular o amor do pai por sua filha. "Você está satisfeito com o genro que tem agora?" ela perguntou, uma questão que soava quase retórica. O presidente, resignado, expressou seu sentimento de impotência. A mulher começou a intensificar a conversa. O futuro da sua filha está nas mãos desse homem. Era exatamente o que ele precisava ouvir, e ela passou a explicar o motivo de estar ali. Embora eu esteja divorciada desse homem há muito tempo, ele continua se intrometendo na minha vida e na da minha família, sempre usando as crianças como desculpa. Ela continuou: "Se você acha que ele pode fazer sua filha feliz, não tenho mais o que dizer, mas tenho certeza de uma coisa: a arrogância dele vem do apoio que recebe de você. Então, pelo bem da felicidade da sua filha, você precisa tomar uma atitude."
Apesar de sua esposa estar sempre em casa cuidando da filha, ela tinha olhos e ouvidos dentro da empresa. Ela sabia de cada passo que o marido dava, inclusive de suas visitas à ex-esposa. Isso estava minando a paciência da amante, que parecia já ter tomado sua decisão. No dia seguinte, o homem seguiu sua rotina matinal, se preparando para o trabalho como de costume. Antes de sair, deu um beijo em sua amante, sem perceber nada de diferente nela naquela manhã, embora o olhar dela fosse um indício de que tudo havia acabado. Era apenas o início de um dia que mudaria sua vida. Quando chegou ao escritório, estava furioso. Na porta, repreendeu a secretária, que não parecia estar disposta a trabalhar. Você tem ideia do tamanho do escândalo que acabei de passar? Ele estava prestes a se encontrar com um cliente importante, mas ao tentar pagar as despesas, seu cartão foi recusado. Achando que o cartão estava desmagnetizado, tentou outro, mas o resultado foi o mesmo: transação falhada. Ainda tinha alguns trocados, mas aquilo o deixou desconfiado. Algo estava errado. Ele foi até sua secretária, exigindo explicações sobre o motivo de seu cartão estar bloqueado. Com calma, ela respondeu: "Acho melhor você voltar para casa, se quiser ver sua filha pela última vez." Quando chegou em casa com sua Ferrari, encontrou a casa completamente vazia. Ele tentou impedir, mas tudo já estava sob controle. Seu sogro havia organizado tudo. Até os pertences do homem estavam prontos, e ele foi friamente expulso. Chocado com a reviravolta, ele ouviu o sogro instruir a secretária a recolher seu carro. Só então ele começou a entender a gravidade da situação e perguntou o que estava acontecendo. O sogro, ainda mais irritado, não quis ouvir suas explicações. Sem hesitar, deu-lhe um tapa na cara, deixando claro que já havia suportado demais. "Admito que minha filha ama um homem pobre como você, e tudo o que eu queria era que ela fosse feliz, mas você nem isso conseguiu. Eu investi na sua empresa para que você pudesse se exibir diante da sua ex-esposa. Eu te dei várias oportunidades, mas você não soube aproveitá-las. Agora vou deixar as coisas voltarem ao que eram antes." O homem hesitava em ir até sua esposa e filha o mais rápido possível. Ele queria levar sua filha com ele, mas sabia que só conseguiria reverter a situação convencendo sua esposa. No entanto, ela já estava desiludida. Ele tentou usar palavras gentis, mas sua amante já havia tomado sua decisão. Ele ainda queria fazer uma última tentativa de segurá-la, mas tudo foi em vão. Ele jamais imaginou que uma mulher pudesse ser tão fria a ponto de negar sua própria família. Cambaleando, voltou para casa. Usou sua digital para tentar entrar. Não imaginava que sua amante pudesse ser tão cruel. Ela sequer deixou um lugar para ele ficar. Desesperado, desabafou toda a sua frustração. Agora ele não tinha mais nada. Onde foi que errou? De repente, um lampejo de esperança brilhou em sua mente. Ele ainda tinha um filho, mas não sabia que seu filho já havia se afastado dele. O garoto até apagou todas as fotos em que estavam juntos. Tamanha era sua raiva que nem deixou uma única lembrança do pai, pois em sua mente ele já estava morto. Subitamente, o homem pareceu ver uma luz no fim do túnel. Será que sua esposa voltou para ele? Mas ao ver quem realmente se aproximava, sua raiva cresceu. Ele correu para o carro, impelido por suas emoções descontroladas. Sua ex-esposa, imóvel, observava. Ela lançou-lhe um olhar reflexivo, sem dizer nada, mas ele não fazia ideia de quão sérias seriam as consequências de seus próprios atos. No entanto, no coração daquela que um dia foi sua esposa, algo havia mudado. Ela sabia que o homem agora estava sem nada, por isso voltou. Então, tirou algumas cédulas grandes da carteira e atirou nele. Em resposta, ele a chamou de demônio. Ela, por sua vez, acreditava que não havia mais esperança, mas o homem, cego pela raiva, a ameaçou. "Se for assim, morreremos juntos." A esposa, pensando que ele falava apenas no calor do momento, o ignorou. Um mês depois, o homem encontrou o filho, mas este recusou-se a falar com ele. A ex-esposa, ao ver o estado lamentável do homem, pediu que o filho o chamasse de pai, mas ele não conseguiu pronunciar a palavra. Talvez, após um mês de reflexão,
O homem tenha tentado ensinar ao filho o valor de cuidar das pessoas enquanto ainda estão por perto. Disse que estava errado, mas para o filho ele havia cavado sua própria cova. As palavras do pai ficaram presas em sua garganta. Eu não vou mais te incomodar. Ninguém sabia que o homem já havia tomado sua decisão. Talvez ele já não tivesse mais motivos para viver. Então, correu direto para um caminhão que vinha em sua direção. O final é deixado em aberto. Você decide o que aconteceu.